O som dos cacos de porcelana no chão de mármore foi como um tiro no silêncio daquela mansão. Rosa ficou parada, com o coração na boca, olhando para os pedaços do vaso caríssimo. Tinha sido um acidente, um simples esbarrão enquanto ela espanava os móveis. Mas ela sabia que para a patroa, Dona Beatriz, isso não faria a menor diferença. A voz de Beatriz veio de trás dela, fria como gelo. Você é uma inútil. 15 anos trabalhando aqui e continua sendo uma desajeitada imprestável. Rosa, para trás, não olhou, apenas se abaixou e começou a juntar os cacos com as mãos trêmulas. As palavras cortavam mais do que os cacos afiados. Um dia, continuou Beatriz, se aproximando, eu ainda vou me livrar de você, sua inútil. Vou te jogar na rua, que é o seu lugar. Rosa aguentou a humilhação em silêncio, como sempre fazia. Era o seu superpoder, suportar. Ela suportava a grosseria, o desprezo, os gritos, tudo para poder levar o sustento para sua casa, para seus filhos. Ela sabia que discutir com Dona Beatriz era como gritar contra uma parede. A patroa era uma mulher que se alimentava da arrogância, que sentia prazer em diminuir os outros. Para ela, Rosa não era uma pessoa, era um objeto que naquele momento estava quebrado, assim como o vaso. Com os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair, Rosa terminou de juntar os cacos e se retirou em silêncio, sentindo o olhar de ódio da patroa queimando em suas costas. Ela foi para a cozinha, o seu único refúgio, e rezou baixinho pedindo forças para aguentar mais aquele dia. Horas mais tarde, o sol já estava se pondo e a casa estava quieta de novo. Rosa estava na cozinha, preparando o jantar, quando um barulho terrível veio da rua. Um som de pneus cantando no asfalto, seguido por uma batida metálica, seca e violenta. O som do inferno. O coração de Rosa gelou. Ela correu para a janela da frente a tempo de ver o carro de Dona Beatriz, um sedã importado e caro, batido contra o muro de uma casa vizinha. A porta do motorista estava amassada e uma fumaça branca saía do capô. O silêncio que se seguiu ao barulho foi ainda mais assustador. Por um momento, o mundo pareceu parar. A mulher que horas antes lhe desejou o mal estava agora ali, dentro daquele carro destruído. A confusão começou em segundos. Vizinhos saíram para a rua. Sirenes de ambulância e polícia começaram a soar ao longe, se aproximando cada vez mais. Rosa ficou paralisada na porta da mansão, vendo os paramédicos tirarem o corpo imóvel de Dona Beatriz de dentro do carro. A imagem era chocante. A mulher, sempre tão poderosa, tão cheia de vida e de raiva, agora parecia uma boneca de pano, frágil e inconsciente. Logo em seguida, o filho dela, Fernando, chegou em seu próprio carro de luxo. A primeira coisa que ele fez não foi correr para a mãe, mas ligar para alguém, falando baixo e nervoso, provavelmente preocupado com os fotógrafos e a imprensa. A frieza dele era quase tão assustadora quanto o acidente. No hospital, o tempo não passava. A sala de espera era fria e impessoal. Fernando andava de um lado para o outro, falando no celular sobre reuniões e ações da empresa. Ele parecia mais irritado com o transtorno do que preocupado com a vida da mãe. Rosa estava lá também. Ninguém a tinha chamado, mas ela sentiu que precisava estar ali. Ficou sentada num canto, esquecida por todos, com seu uniforme simples, rezando em silêncio. Ela pedia a Deus pela vida da mulher que a tinha humilhado tantas vezes. Era um sentimento estranho, uma compaixão que ela mesma não entendia, mas que vinha do fundo de sua fé. Para ela, toda a vida era sagrada, mesmo a de alguém que a tratava tão mal. As horas viraram dias, e os dias viraram semanas. Dona Beatriz estava em coma. A suíte dela no hospital era a mais cara, cheia de equipamentos modernos que apitavam dia e noite, medindo os sinais de uma vida que se recusava a acabar. Fernando a visitava por obrigação, ficava por 5 minutos, olhava para a mãe deitada na cama e depois ia embora, sempre com a desculpa de uma reunião importante.
Ele conversava com o Dr. Alves, o médico da família, mas suas perguntas eram sempre sobre o futuro. Ela vai sair dessa, doutor? E se sair, como ela vai ficar? Ela ainda vai poder administrar a empresa? O interesse dele era claro. Ele queria o controle, queria o dinheiro. A rotina de Rosa mudou. Com a patroa no hospital, a casa ficou silenciosa. Mas ela continuava seu trabalho com a mesma dedicação. Limpava cada canto, cuidava do jardim, mantinha tudo em ordem, como se Beatriz pudesse voltar a qualquer momento e gritar com ela por um grão de poeira fora do lugar. Todos os dias, depois do seu turno, ela ia para a capela do hospital e acendia uma vela pela patroa. Os outros empregados da casa achavam estranho. Depois de tudo que ela te fez, você ainda reza por ela, Rosa? Perguntou a cozinheira um dia. Rosa apenas sorriu, um sorriso triste. É o que Deus ensina, né? Perdoar. Ela não esperava que ninguém entendesse. Então, depois de quase um mês, o milagre aconteceu. Dona Beatriz acordou. A notícia chegou por um telefonema do Dr. Alves. Fernando correu para o hospital, não com alegria, mas com uma ansiedade nervosa. Ele entrou no quarto e viu a mãe sentada na cama, olhando para o nada, com os olhos abertos, mas vazios. Mãe, sou eu, o Fernando, e disse se aproximando. Beatriz virou a cabeça lentamente e olhou para ele. Não havia nenhum reconhecimento em seu olhar. Era como se ela estivesse olhando para um completo estranho. Ela franziu a testa, confusa e assustada, e perguntou com a voz fraca e rouca: Quem é você? A pergunta caiu como uma pedra no estômago de Fernando. Como assim? Quem sou eu? Sou seu filho. Ele tentou sorrir, mas o nervosismo era evidente. Dr. Alves entrou no quarto e pediu para que ele se acalmasse. Após uma série de exames e perguntas simples, o diagnóstico veio. O acidente tinha causado um trauma severo no cérebro. Dona Beatriz estava sofrendo de uma amnésia profunda. Ela não se lembrava de quem era, não se lembrava de sua vida, de sua fortuna. E o mais importante para Fernando, não se lembrava dele. A mulher arrogante e poderosa tinha sido apagada. No lugar dela, havia uma mulher assustada, frágil como uma criança. Fernando não conseguiu esconder a frustração. Amnésia? Isso é piada? Mas isso volta, não volta? Ela precisa assinar uns documentos da empresa. É urgente! A impaciência dele era nojenta. Dr. Alves o olhou com uma clara reprovação. A recuperação, se acontecer, será um processo longo e imprevisível, Fernando. Ela precisa de paciência, de carinho e de um ambiente familiar para tentar estimular as memórias. O médico então deu sua recomendação. O melhor para ela agora é ir para casa. Ficar aqui no hospital só vai deixá-la mais confusa e agitada. Ela precisa estar no ambiente dela, cercada por coisas que um dia foram familiares. A ideia de levar a mãe naquele estado para casa apavorou Fernando. Aquilo ia atrapalhar sua vida, suas festas, seus negócios. Mas quem vai cuidar dela? Eu não tenho tempo para isso, ele reclamou. Ele imediatamente pensou na solução mais fácil que o dinheiro pode comprar. Vou contratar as melhores enfermeiras, uma para o dia, uma para a noite. Ela terá tudo do bom e do melhor. Ele queria resolver o problema como sempre resolvia tudo, jogando dinheiro em cima. Para ele, sua mãe tinha se tornado um objeto quebrado que precisava de conserto. E ele pagaria para que outros fizessem o serviço sujo. O importante era que ela não o atrapalhasse. E assim foi feito. Dona Beatriz voltou para a mansão, mas não como a rainha que era. Voltou como uma prisioneira em sua própria casa. A suíte principal, antes o centro de seu poder, foi transformada em um quarto de hospital de luxo, com cama articulada e equipamentos médicos. Uma enfermeira particular, uma mulher experiente e cara, foi contratada. Mas o que ninguém esperava era o quão difícil Beatriz seria. Confusa e assustada, ela não deixava ninguém chegar perto. Ela gritava, chorava, jogava objetos e se recusava a comer.
A enfermeira, acostumada a lidar com idosos, não conseguiu dar conta. A primeira enfermeira durou 3 dias. Seu filho me paga bem, mas não o suficiente para ser agredida, disse ela ao ir embora. Fernando, furioso, contratou outra, ainda mais cara e com mais referências. A segunda durou menos ainda, apenas 1 dia e meio. Dona Beatriz parecia ter uma raiva especial de uniformes brancos, de pessoas estranhas tentando lhe dar ordens. Ela se encolhia na cama, gritando por um socorro que ninguém entendia. Para ela, aquelas mulheres eram ameaças, invasoras em seu mundo confuso e sem memórias. O medo a tornava agressiva. A situação estava saindo do controle. Fernando estava desesperado. A mãe, que ele mal suportava quando era lúcida, agora era um pesadelo em tempo integral. A presença dela na casa era um lembrete constante de seu problema. Ele já estava pesquisando asilos de luxo, lugares caros onde pudesse interná-la e esquecê-la, mas o doutor Alves insistia que tirá-la de casa seria cruel e poderia piorar ainda mais o seu estado. Fernando se sentia preso, sem saída. A fortuna que ele tanto queria estava ao seu alcance, mas a dona dela estava ali, viva e precisando de cuidados que ele não queria dar. Certa noite, depois que a terceira enfermeira pediu as contas e foi embora no meio de uma crise de gritos de Beatriz, Fernando desceu as escadas com a cabeça explodindo de raiva. Ele estava no limite da sua paciência. O que ele ia fazer? Não havia mais ninguém. Foi quando ele entrou na cozinha para pegar uma bebida e viu Rosa terminando de limpar o fogão, quieta como sempre. Ela era a única constante naquela casa caótica, a única pessoa que não tinha ido embora. Uma ideia, a princípio absurda, mas depois cada vez mais lógica, começou a se formar na cabeça egoísta dele. Uma solução para o seu problema estava bem ali, na sua frente. Fernando olhou para Rosa, que limpava o balcão da cozinha, e viu a solução para todos os seus problemas. Ele se aproximou, não com um pedido, mas com uma ordem disfarçada de oferta. Rosa, disse ele, com uma voz falsamente cansada, as enfermeiras não dão conta. Elas não têm jeito com a minha mãe. Você está aqui há anos, ela está acostumada com a sua presença. Ele fez uma pausa, olhando para ela como se estivesse lhe oferecendo uma grande oportunidade. Eu preciso que você cuide dela. Tempo integral. Eu dobro o seu salário. Não, eu triplico. Apenas a mantenha calma. Dê a comida, o banho, os remédios. Apenas a mantenha viva e quieta, entendeu? A frieza do pedido era assustadora. Ele não estava pedindo para cuidar de um ser humano, mas para gerenciar um problema. A oferta atingiu Rosa como um soco no estômago. Cuidar da mulher que a tinha destruído psicologicamente por 15 anos. A primeira reação, um pensamento escuro e rápido, foi de vingança. Seria a sua chance de devolver um pouco da dor que recebeu. Mas o pensamento sumiu tão rápido quanto veio. Olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho, e pensou em sua fé. Pensou no que diria a Deus se aproveitasse a fraqueza de alguém para se vingar. E, claro, pensou no dinheiro. Triplicar seu salário significaria uma vida melhor para seus filhos, talvez a chance de finalmente terminar de construir sua casa. A decisão não era sobre Beatriz, era sobre ela mesma. Que tipo de pessoa ela escolheria ser naquele momento? Com um suspiro pesado que carregava o peso de anos de humilhação e a esperança de um futuro melhor, Rosa aceitou. Eu faço, seu Fernando, disse ela com a voz firme. O alívio no rosto de Fernando foi instantâneo e total. Ele nem se deu ao trabalho de agradecer direito. Ótimo, ótimo. O Dr. Alves vai te passar todas as instruções dos remédios. A comida dela é aquela pasta sem gosto que a enfermeira deixou na geladeira. Se precisar de alguma coisa, ligue para o médico. Eu tenho uma viagem de negócios inadiável. Ele virou as costas e saiu, já com o celular na orelha, falando sobre ações e contratos. Ele tinha transferido a responsabilidade e lavado as mãos.
O problema para ele estava resolvido. No dia seguinte, Dr. Alves foi à mansão para explicar a rotina de cuidados para Rosa. Ele estava claramente surpreso com a decisão de Fernando. Rosa, eu preciso ser honesto. Esta não é uma tarefa fácil, disse ele com um olhar preocupado. Dona Beatriz está confusa, assustada e pode ser muito agressiva. As enfermeiras eram profissionais treinadas e não conseguiram. Ele olhou para a empregada, para sua postura simples e seu olhar calmo, e viu algo que não via nos outros. Uma paciência que parecia não ter fim. Você tem certeza de que quer fazer isso? Rosa apenas assentiu. Eu vou cuidar dela, doutor. Com a ajuda de Deus. O médico, embora cético, sentiu uma ponta de admiração por aquela mulher. A primeira vez que Rosa entrou na suíte de Beatriz como cuidadora foi aterrorizante. O quarto cheirava a remédios e tristeza. Beatriz estava sentada, na beirada da cama, com o olhar perdido, vestindo uma camisola de seda cara que parecia grande demais em seu corpo frágil. Quando viu Rosa se aproximar, seus olhos se encheram de pânico, como os de um animal selvagem encurralado. Não chegue perto de mim! Socorro! Quem é você? Ela gritou, a voz rouca de tanto gritar. Ela pegou um copo de água que estava no criado mudo e o atirou na direção de Rosa. O copo se espatifou na parede, a centímetros da cabeça de Rosa. Ela não se moveu, apenas ficou parada, olhando para Beatriz com uma calma que desarmaria qualquer um. A rotina diária era uma batalha de paciência. A hora da comida era a pior. Beatriz se recusava a abrir a boca. Ela virava o rosto, chorava, e quando Rosa conseguia colocar uma colher de purê em sua boca, ela cuspia tudo. As enfermeiras teriam forçado, teriam perdido a paciência. Rosa não. Ela se sentava na poltrona ao lado da cama, com o prato na mão, e esperava. Ela não dizia nada, não insistia. Apenas ficava ali, em silêncio, mostrando que não iria a lugar nenhum, que sua paciência era maior que a teimosia de Beatriz. Às vezes, passava uma hora inteira assim, até que, pelo puro cansaço, Beatriz abria a boca e comia uma única colherada. Para Rosa, aquilo era uma grande vitória. Numa tarde particularmente difícil, em que Beatriz chorava sem parar, um choro sem lágrimas, um som de pura angústia, Rosa não sabia mais o que fazer. Ela tinha tentado de tudo, então ela fez a única coisa que seu coração mandou. Sentou-se na beirada da cama, a uma distância segura, e começou a cantarolar uma velha canção de ninar. Uma música que sua avó cantava para ela, e que ela agora cantava para seus filhos. A voz dela era suave, sem nenhuma pretensão artística, apenas um som calmo e repetitivo no meio do caos. Era uma melodia simples que falava de anjos e estrelas, uma canção de paz. E então, algo incrível aconteceu. O choro de Beatriz começou a diminuir. Ela parou de se debater e ficou quieta. Virou a cabeça na direção do som, os olhos ainda confusos, mas agora focados em Rosa. Ela não estava entendendo a letra, talvez nem reconhecesse aquilo como música, mas a melodia, a vibração calma da voz de Rosa, tinha atravessado a barreira da amnésia e tocado em algum lugar profundo dentro dela. Foi o primeiro momento de verdadeira conexão entre as duas. A primeira vez que Beatriz não reagiu com medo, mas com uma estranha curiosidade. Rosa entendeu naquele instante que a cura para aquela mulher não estava nos remédios, mas na paz que ela podia oferecer. Aos poucos, Rosa foi construindo uma nova rotina, baseada não na medicina, mas na humanidade. Ela parou de tratar Beatriz como uma paciente. Começou a conversar com ela, mesmo sem receber resposta. Contava sobre seu dia, sobre o que estava fazendo no jardim. Hoje eu podei as roseiras, dona Beatriz, as vermelhas, aquelas que a senhora gostava tanto, estão cheias de botões, logo vão abrir. Ela dava banho em Beatriz com um cuidado que beirava a reverência.
lavando seus cabelos longos e brancos, desembaraçando os nós com uma paciência de santa. Ela estava cuidando do corpo da mulher que tantas vezes atacou sua alma. E, estranhamente, ao fazer isso, ela sentia que estava curando a si mesma também. Os outros empregados da casa não entendiam a dedicação de Rosa. A cozinheira Maria via aquilo com desconfiança. Você trata essa mulher como se fosse uma rainha. Ela nunca te tratou nem como gente, dizia ela. Você está sendo paga, eu sei, mas isso que você faz não é normal, Rosa. É como se você tivesse esquecido de tudo o que ela te fez passar. Rosa apenas sorria e continuava seu trabalho. Ela não sabia explicar. Era uma força maior que a movia. Uma mistura de fé, compaixão e talvez até uma estranha forma de amor pelo ser humano frágil que Beatriz tinha se tornado. Ela não estava esquecendo o passado, mas escolhendo não viver mais nele. Fernando ligava uma vez por semana, sempre a mesma conversa rápida e sem emoção. E aí? Rosa? Tudo sob controle? Ela está dando muito trabalho? Ele nunca perguntava se a mãe estava melhorando, se tinha falado alguma coisa. Ele só queria saber se o problema estava contido. Está tudo calmo, seu Fernando, respondia Rosa sem dar detalhes. Fernando ficava satisfeito. A solução dele tinha sido genial, barata, eficiente e o mantinha longe de tudo. Ele podia continuar sua vida de luxo, enquanto a empregada fazia o trabalho sujo. Mal sabia ele que o trabalho que Rosa estava fazendo era muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Beatriz continuava em seu mundo silencioso, mas a agitação e o medo estavam diminuindo. Ela já não gritava mais quando Rosa entrava no quarto. Às vezes, ficava horas sentada na poltrona perto da janela, apenas olhando para o jardim com os olhos vazios. Rosa colocava música clássica para tocar, baixinho. A senhora sempre gostou de ouvir isso enquanto lia seus livros, dizia Rosa, criando a primeira de muitas pequenas mentiras piedosas. Beatriz não reagia, mas também não reclamava. O ambiente do quarto, antes um lugar de pânico, estava lentamente se tornando um santuário de tranquilidade. A paz de Rosa estava contagiando as paredes. Certo dia, enquanto Rosa ajudava Beatriz a olhar um antigo álbum de fotografias, na esperança de despertar alguma memória, Beatriz apontou para uma foto dela mesma, mais jovem e sorrindo. Ela olhou para a foto, depois para Rosa, e uma lágrima escorreu de seu olho. Ela não sabia quem era aquela mulher sorridente, mas sentia a perda de algo que não conseguia nomear. A dor no rosto dela era tão genuína que partiu o coração de Rosa. Ela precisava fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento. Precisava dar a ela algo bom para se segurar. E foi aí que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Rosa pegou a mão de Beatriz com gentileza. Essa era a senhora, uma mulher tão boa, tão generosa. Começou Rosa, a voz suave, inventando uma realidade completamente nova. Eu me lembro de um dia chovia muito e um cachorrinho de rua entrou no jardim todo machucado. A senhora o acolheu, cuidou dele e não deixou que ninguém o mandasse embora. A senhora tem um coração muito bom, dona Beatriz. A história era uma completa invenção. Na realidade, Beatriz teria mandado prender a carrocinha. Mas a mulher na cama não sabia disso. Ela ouviu a história e a lágrima de dor se transformou em uma expressão de surpresa. Beatriz olhou para Rosa, como se tentasse entender. A ideia de ter sido uma pessoa boa era estranha, mas reconfortante. Ela apertou levemente a mão de Rosa, um gesto minúsculo, mas que significou o mundo. Naquele momento, Rosa percebeu o poder que tinha em suas mãos. Se o passado de Beatriz tinha sido apagado, ela poderia ajudar a escrever um novo. Um passado cheio de bondade, de gestos de carinho, de uma pessoa que valia a pena ser. Ela poderia dar a Beatriz uma identidade da qual ela não precisasse ter medo. Era uma mentira, sim,
Mas talvez fosse a mentira mais cheia de compaixão que alguém já tinha contado. E assim Rosa começou sua obra mais delicada. Todos os dias, ela contava uma nova história para Beatriz. Histórias de como ela tinha ajudado a filha de Rosa a conseguir uma bolsa de estudos, de como ela doava anonimamente para orfanatos, de como ela perdoou um erro grave de um funcionário. Cada história era um tijolo na construção da boa Dona Beatriz. Ela estava pintando um retrato de uma santa, na esperança de que a alma perdida de sua patroa pudesse encontrar algum conforto naquela imagem. Era um risco enorme, uma teia de mentiras tecida com as melhores intenções. Ela se tornou uma criadora de memórias. Durante uma de suas visitas, Dr. Alves notou a mudança. É impressionante, Rosa. O estado de agitação dela diminuiu em 80%. Ela está mais calma, mais receptiva. O que você está fazendo? O médico estava genuinamente curioso. Rosa apenas sorriu. Eu converso muito com ela, doutor. Conto histórias do passado, para ela não se... O médico achou que era uma ótima terapia. Continue fazendo isso, seja lá o que for. Está funcionando melhor do que qualquer remédio que eu poderia receitar. Ele não fazia ideia da profundidade e da falsidade daquelas histórias. A melhora era visível. Beatriz já não cuspia mais a comida. Às vezes, arriscava um sorriso pequeno e confuso quando Rosa cantava para ela. E, mais importante, ela começou a chamar Rosa pelo nome. Um dia, do nada, ela olhou para a empregada e disse: Rosa. Apenas o nome. Mas para Rosa, foi como ouvir a palavra mais bonita do mundo. Significava que ela era o primeiro pilar, a primeira coisa reconhecível no mundo em ruínas de Beatriz. Ela era a âncora. A mulher que ela serviu por 15 anos com medo, agora se agarrava a ela como a única coisa segura em sua vida. Fernando fez uma de suas raras aparições. Entrou no quarto e viu a mãe sentada, penteada, com uma aparência muito melhor. Mas quando ele se aproximou, ela se encolheu e se escondeu atrás de Rosa, como uma criança se escondendo de um estranho. A rejeição o atingiu. Ela ainda não me reconhece? Perguntou ele a Rosa com raiva. Ainda não, seu Fernando. Tem que ter paciência, respondeu ela. A cena o irritou profundamente. A mãe, que nunca tinha demonstrado afeto por ninguém, agora parecia ter uma conexão com a empregada. Aquilo não fazia parte do plano. Ele queria a mãe quieta, não apegada a uma funcionária. Naquela noite, Rosa estava colocando Beatriz para dormir. Ela a cobriu e começou a cantarolar a canção de ninar de sempre. Beatriz já estava quase dormindo quando segurou a mão de Rosa com uma força surpreendente. Ela abriu os olhos e, por um instante, eles pareceram mais claros, mais focados. Rosa, ela sussurrou a voz fraca. Me conte de novo sobre as flores, sobre como nós as plantamos juntas. Ela estava pedindo pela memória inventada. Estava escolhendo acreditar na mentira. Rosa sentiu um arrepio. Sua estratégia estava funcionando. Mas até quando? O que aconteceria se a verdadeira Beatriz, a mulher cruel do passado, começasse a acordar e lutar contra aquela santa que Rosa estava criando em sua mente? Fernando voltou à mansão e a melhora da mãe, em vez de alegrá-lo, o deixou furioso. Ele a viu no jardim caminhando lentamente com a ajuda de Rosa, e o que mais o irritou foi o laço entre as duas. Sua mãe, que nunca o olhou com carinho, agora olhava para a empregada com uma confiança infantil, segurando em seu braço como se fosse a única coisa segura no mundo. Aquela cena o enojava. Não era essa a recuperação que ele queria. Ele queria a mãe vegetando em uma cama e não criando laços. Impaciente, ele pegou o celular e começou a ligar para clínicas de repouso de luxo, ignorando completamente o conselho do Dr. Alves. Ele precisava de uma solução permanente, um lugar onde pudesse interná-la e esquecê-la de vez. Numa tarde, enquanto limpava o corredor, Rosa ouviu a voz de Fernando vindo do escritório. Ele
Falava baixo, mas a raiva em sua voz era clara. Eu não me importo com o preço, apenas encontre uma vaga. Eu preciso de uma solução definitiva para o problema da minha mãe. Rápido! A palavra definitiva ecoou na cabeça de Rosa com um som assustador. Ela percebeu com um calafrio que a situação era muito mais perigosa do que imaginava. Ela não era apenas uma cuidadora recebendo um bom salário. Naquele momento, ela era a única barreira entre Beatriz e um filho que havia como um fardo a ser descartado. A responsabilidade pesou em seus ombros. Ela precisava proteger Beatriz. A mente de Beatriz, por sua vez, continuava sendo um mistério. Certo dia, Rosa lhe deu um espelho de mão para que ela se penteasse. Beatriz olhou para o próprio reflexo e, por um segundo, uma sombra da antiga arrogância passou por seus olhos. Um endurecimento do maxilar, um levantar de sobrancelha. A mulher de antes apareceu por uma fração de segundo, antes de ser substituída novamente pela expressão confusa e assustada de sempre. O vislumbre foi rápido, mas aterrorizou Rosa. A verdadeira Beatriz não estava morta, estava apenas adormecida. E se ela acordasse, o que aconteceria? A bondade que Rosa estava construindo era forte o suficiente para sobreviver ao despertar do monstro. Dr. Alves fez uma nova visita e ficou chocado com o progresso de Beatriz. Ela estava mais forte, mais consciente do ambiente e até respondeu a uma pergunta simples com um sim. O médico não conseguia esconder a admiração. Um milagre, Rosa. O que você está fazendo é um milagre, disse ele na frente de Fernando. A conexão humana, o carinho. É isso que a está curando, muito mais do que qualquer remédio. O elogio a Rosa foi como um tapa na cara de Fernando. Ele sentiu como se o médico estivesse o acusando, como se estivesse do lado da empregada contra ele. A raiva dele por Rosa cresceu ainda mais. O primeiro grande avanço na memória de Beatriz aconteceu de forma inesperada. Rosa estava lendo uma revista de jardinagem em voz alta, descrevendo fotos de flores quando Beatriz a interrompeu. Com a voz distante, como se estivesse buscando algo muito longe, ela disse: "O cheiro de terra molhada, depois da chuva." Não era uma memória inventada por Rosa. Era um detalhe sensorial, pequeno, mas real. Um pedaço de seu próprio passado vindo à superfície. Foi uma vitória incrível, a primeira prova de que a mente dela estava lutando para voltar. Mas também foi o primeiro sinal de que o muro da amnésia estava começando a rachar, e ninguém sabia o que havia do outro lado. Sentindo que estava perdendo o controle da situação, Fernando decidiu jogar sujo. Ele queria quebrar o laço de confiança entre Beatriz e Rosa a qualquer custo. Durante uma de suas visitas curtas e forçadas, ele se sentou ao lado da mãe e, com um tom de falsa confidência, disse: "Mãe, você precisa ter cuidado com a Rosa. Sabe, ela sempre teve muita inveja da senhora. Sempre quis ter a vida que a senhora tem. Ele estava tentando plantar uma semente de veneno na mente confusa de Beatriz, esperando que a desconfiança brotasse. Mas Beatriz apenas olhou para ele, depois para Rosa, com uma expressão vazia. As palavras dele não fizeram nenhum sentido para ela. O único rosto que lhe trazia paz era o de Rosa. Rosa ouviu a calúnia e sentiu o veneno no ar. Ela sabia que precisava agir. Precisava reforçar a imagem da boa Beatriz antes que as mentiras de Fernando pudessem criar raízes. Naquela mesma noite, ela contou a história mais poderosa de todas. Dona Beatriz, a senhora se lembra do filho do seu antigo jardineiro, o seu Joaquim? O menino era tão inteligente, mas não tinha dinheiro para a faculdade, começou ela. A senhora, em segredo, pagou toda a faculdade de medicina dele. O menino hoje é um grande doutor, e ele nunca soube quem o ajudou. A senhora fez isso em silêncio, só pelo prazer de ajudar. Beatriz ouvia, fascinada. A ideia de ser essa pessoa, essa benfeitora secreta, encheu seus olhos de lágrimas. No dia seguinte,
Rosa tomou coragem e decidiu confrontar Fernando. Ela o encontrou na sala antes que ele saísse. Seu Fernando, com todo respeito, eu ouvi o senhor falando em internar a sua mãe, disse ela, a voz firme, apesar do medo. Ela está melhorando muito aqui em casa. Tirar ela daqui agora seria uma crueldade, vai fazer ela piorar. A ousadia de Rosa fez Fernando explodir. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Você é uma empregada. Nada. Mas eu sou o filho dela e eu decido o que é melhor. Fique no seu lugar ou eu te coloco na rua. A gritaria chegou até o andar de cima. Beatriz, que estava em sua poltrona perto da porta do quarto, ouviu a voz do filho, alta e agressiva. E então, algo dentro dela reagiu. Com uma força que surpreendeu a si mesma, ela falou, a voz ainda fraca, mas carregada de uma autoridade inesperada. Não! Grite! Com a Rosa! As 4 palavras pairaram no ar, chocando Fernando e fazendo-o calar a boca. Foi a primeira vez que ela demonstrou vontade própria. A primeira vez que defendeu alguém. A nova Beatriz, a mulher moldada pelas histórias de bondade de Rosa, estava começando a nascer. Fernando olhou para a mãe, depois para a empregada, completamente sem palavras. Ele tinha sido derrotado pelas duas. A guerra silenciosa continuou. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Beatriz parou de repente perto da garagem. Ela farejou o ar, o rosto se contorcendo em uma expressão de desconforto. Esse cheiro, ela disse confusa. Cheiro de óleo, de freio. Ela olhou para Rosa, os olhos cheios de um medo que ela não sabia explicar. Não gosto desse cheiro. Foi outro flash, outra peça do quebra-cabeça do acidente, mas dessa vez um que veio acompanhado de uma sensação ruim, de perigo. Rosa sentiu um arrepio. A memória do corpo dela estava voltando antes da memória da mente. Rosa achou o comentário estranho e o mencionou para o Dr. Alves em sua próxima visita. Ela ficou muito agitada com o cheiro de óleo de freio perto da garagem, contou. O médico ficou pensativo. Ele se lembrou vagamente do relatório policial do acidente. A causa oficial tinha sido falha mecânica nos freios. Na época, ele não pensou muito nisso, mas agora parecia estranho. Um carro daquele nível, com todas as manutenções em dia, ter uma falha de freios? A semente da dúvida foi plantada na mente do médico. Ele decidiu que talvez valesse a pena dar uma olhada discreta naquele relatório novamente. Enquanto isso, a situação financeira de Fernando piorava. Seus negócios, que dependiam do dinheiro da mãe, estavam indo mal. Ele estava se afundando em dívidas. A necessidade de colocar as mãos na herança se tornou desesperadora. A cozinheira Maria o ouviu no telefone com o advogado, quase gritando: "Eu não posso esperar mais. Essa mulher está demorando demais para morrer. Você precisa dar um jeito." Horrorizada, Maria correu para contar a Rosa. Agora não havia mais dúvidas. Fernando não era apenas um filho egoísta. Ele tinha um motivo forte e urgente para querer a mãe fora do caminho. O medo de Rosa agora era real e constante. Ela passou a vigiar Fernando cada vez que ele visitava. Observava o que ele levava para o quarto da mãe, se ficava perto dos remédios dela. Ela se sentia como uma detetive, uma guarda-costas. O trabalho não era mais sobre cuidar de uma idosa doente, mas sobre proteger uma vida que estava claramente em perigo. O peso daquela responsabilidade era quase insuportável, mas ela sabia que não podia recuar. Ela era a única pessoa que se importava se Beatriz viveria ou morreria. Um dia, arrumando um armário antigo, Rosa encontrou uma pequena caixa de música de madeira. Estava empoeirada, esquecida. Ela a limpou e levou para Beatriz. Quando abriu a tampa, uma melodia suave e delicada começou a tocar. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas instantaneamente. "Meu pai", ela sussurrou, a voz embargada. "Ele me deu de presente." Foi a primeira memória afetiva clara que ela teve.
A melodia tinha aberto uma porta em sua mente, conectando um objeto a uma pessoa e a um sentimento de amor. Foi um momento de imensa beleza e esperança no meio de tanto medo. A melhora da mãe, no entanto, só aumentava o desespero de Fernando. Vendo que não conseguiria interná-la, ele partiu para a crueldade psicológica, na esperança de fazê-la regredir. "Mãe, você se lembra quando o papai foi embora?" disse ele com um sorriso maldoso. "Ele me disse que foi por sua causa, que você era uma mulher muito difícil de amar." Ele estava tentando quebrar o espírito dela, usando fragmentos de verdades dolorosas para arrastá-la de volta para a escuridão e a confusão. Ele queria a mãe doente de volta, não aquela mulher que estava lentamente voltando a si. Rosa entrou no quarto bem na hora e viu o que ele estava fazendo. A paciência dela, que aguentou 15 anos de abuso, finalmente acabou. "Chega, seu Fernando!" disse ela, a voz soando como um trovão na casa silenciosa. "Saia daqui. A sua mãe não precisa ouvir esse veneno." Ela se colocou fisicamente entre Fernando e Beatriz. Naquele momento, a dinâmica de poder que existiu por uma década e meia se inverteu completamente. A empregada assustada não existia mais. Em seu lugar estava uma leoa protegendo sua cria. Fernando a olhou, chocado com a insubordinação, mas recuou. Naquela mesma noite, o terror do acidente voltou com força total. Beatriz teve um pesadelo violento. Ela se debatia na cama, gritando palavras desconexas, os olhos fechados em pânico. "A curva está rápido demais. Não funciona. O freio não funciona. Ele... Rosa correu para o lado dela, tentando acalmá-la. Beatriz acordou de repente, o corpo todo tremendo, encharcada de suor. A memória do acidente estava ali, na superfície, terrivelmente viva, mesmo que ela não conseguisse entendê-la. Ela agarrou o braço de Rosa com uma força que Rosa não sabia que ela possuía. Seus olhos, antes confusos, agora tinham um brilho de pânico e uma clareza assustadora. Ela olhou para Rosa, não como sua cuidadora, mas como a única alma viva em quem ela confiava. Ela abriu a boca e a pergunta que saiu foi a peça que faltava, a chave que abriria a porta para o segredo mais sombrio daquela casa. Com a voz tremendo, um sussurro que carregava o peso de uma memória que ela sentia no corpo, mas não na mente, ela perguntou: "Rosa, o carro, ele tentou me matar?" A pergunta de Beatriz. "Ele tentou me matar?" Ficou no ar do quarto como um veneno. Rosa sentiu o corpo todo gelar. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. A frieza de Fernando no hospital, sua pressa em tomar o controle dos negócios, suas conversas suspeitas ao telefone, a insistência em internar a mãe. Não era apenas egoísmo, era a maldade de um criminoso. Rosa não respondeu à pergunta. Não precisava. O terror nos olhos de Beatriz era a resposta. Em vez de falar, Rosa fez a única coisa que podia. Abraçou a mulher trêmula em seus braços, um gesto que era ao mesmo tempo de consolo e de proteção. Naquele abraço silencioso, uma aliança foi selada. Elas não eram mais patroa e empregada, mas duas mulheres unidas contra um inimigo em comum. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa tinha mudado. A pergunta da noite anterior não foi repetida, mas sua sombra estava em todos os cantos. Beatriz estava mais quieta do que o normal, como se a simples possibilidade daquela verdade a tivesse esgotado. Rosa, por sua vez, sentia o peso de um segredo mortal. Cada passo de Fernando pela casa era uma ameaça, cada palavra dele soava falsa. Ela se tornou a guardiã não apenas da saúde de Beatriz, mas da vida dela. O medo era constante, uma bola de chumbo no estômago, mas a determinação de Rosa era ainda maior. Ela não iria abandonar aquela mulher, não agora que sabia o tamanho do perigo que a cercava. Completamente sozinha, Rosa não sabia o que fazer. Ir à polícia? Com que provas?
A palavra de uma mulher com amnésia e de sua empregada, nem contra um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Ninguém acreditaria. Seriam esmagadas. Contar a Fernando que ela suspeitava de algo seria assinar sua própria sentença de morte e talvez a de Beatriz também. A única saída era continuar como estava, cuidando e vigiando, esperando por um deslize dele, por uma prova, por um milagre. A mansão, que já tinha sido uma prisão de humilhação, agora era uma fortaleza que ela precisava defender por dentro. Durante sua ligação semanal com o doutor, Alves Rosa decidiu arriscar. Com a voz baixa, para que ninguém ouvisse, ela contou sobre o pesadelo de Beatriz, sobre o grito desesperado mencionando os freios. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Rosa, isso é muito sério, disse o médico, a voz carregada de preocupação. Ele se lembrou da própria dúvida sobre a falha mecânica no relatório do acidente. Vou fazer umas perguntas com muito cuidado. Vou tentar falar com o mecânico que inspecionou o carro. Não comente isso com absolutamente ninguém. E Rosa, tome cuidado. Por favor, tome muito cuidado. Pela primeira vez, Rosa sentiu que tinha um aliado. Fernando sentia que estava perdendo o controle. A recuperação da mãe e a lealdade que ela agora demonstrava por Rosa o estavam enlouquecendo. Certo dia, ele chegou com uma decisão final. Rosa, arrume as malas da minha mãe. Encontrei uma clínica excelente na Suíça, a melhor do mundo. Ela vai para lá amanhã. Não era um pedido, era uma ordem. Ele ia tirá-la do país, para longe dos olhos do Dr. Alves, para longe de Rosa. Ele ia finalmente se livrar do problema. Mas ele não esperava que sua mãe, a mulher que ele considerava um vegetal, fosse reagir. Enquanto Fernando dava as ordens, Beatriz, que ouvia tudo de seu quarto, fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou da cadeira, caminhou lentamente, mas com firmeza, até a porta, e se agarrou ao braço de Rosa. Olhou para o filho e, pela primeira vez, havia uma faísca de desafio em seus olhos. Não, ela disse. A palavra foi baixa, quase um sussurro, mas ecoou na sala com a força de um trovão. Fernando ficou olhando, chocado. A mãe que ele queria descartar estava se recusando a ir e estava se agarrando à empregada como sua única salvação. Ele percebeu que não poderia forçá-la sem causar um escândalo. A sua própria armadilha o tinha prendido. Com o passar dos dias, as memórias inventadas por Rosa começaram a se chocar com os fragmentos da verdade que emergiam. Um dia, Rosa contava uma história de como Beatriz tinha feito uma grande doação para a reforma da igreja do bairro. Beatriz a interrompeu, o rosto franzido em confusão. Mas eu sempre achei o padre daqui um hipócrita, disse ela, sem entender de onde vinha aquele sentimento. Essas pequenas contradições a deixavam agitada. A mulher boa que Rosa descrevia e a mulher cínica que vivia em seus instintos estavam lutando uma batalha dentro de sua cabeça. Mas nem todas as memórias que voltavam eram ruins. Certa tarde, Beatriz pegou uma pequena caixa de música que Rosa tinha encontrado. Ao ouvir a melodia, as lágrimas vieram. Meu pai, ele cantava isso para mim. Ela sussurrou, a primeira memória genuinamente feliz que ela conseguiu acessar. O momento foi tão puro, tão real, que deu a Rosa uma nova esperança. A mente de Beatriz estava se curando, encontrando os caminhos de volta não apenas para a dor, mas também para o amor que um dia existiu em sua vida. A verdadeira Beatriz, com todas as suas luzes e sombras, estava lentamente retornando. A pressão sobre Fernando era cada vez maior. Seus credores estavam ligando sem parar. Em um ato de puro desespero, ele entrou no quarto da mãe com uma pasta cheia de documentos e uma caneta. Mãe, assine aqui, por favor. É só um papel do banco, uma formalidade, disse ele com a voz doce e falsa. Ele tentou colocar a caneta na mão dela e guiar sua assinatura. Ele precisava do controle das contas, e precisava agora. Ele não se importava que ela não entendesse o que estava fazendo.
Estava tentando roubá-la bem na frente dela, usando a doença dela como arma. Rosa entrou no quarto naquele exato momento e viu a cena. O sangue lhe ferveu. Sem levantar a voz, ela caminhou até a cama e pegou a caneta da mão de Beatriz com uma calma assustadora. Com licença, seu Fernando, o Dr. Alves deixou bem claro que a sua mãe não pode assinar nenhum documento no estado em que está. Ela olhou para ele, olho no olho, sem medo. O ódio no olhar de Fernando era palpável. A empregada, a inútil, tinha se tornado sua maior inimiga, a guardiã do cofre que ele estava tentando arrombar. A guerra entre os dois foi declarada naquele silêncio. Mais tarde, o Dr. Alves ligou para Rosa. Sua voz era tensa. Rosa, eu consegui falar com o mecânico. Ele confessou. Alguém o pagou e pagou muito bem para mudar o laudo. O cabo do freio não se rompeu. Ele foi cortado de um jeito profissional para parecer um acidente. O médico fez uma pausa. Ele não quis dizer quem pagou. Está com medo. Mas nós sabemos, não é, Rosa? A confirmação era um soco no estômago. O pesadelo era real. O perigo era real. Agora não era mais uma suspeita. Era um fato. Fernando tinha tentado assassinar a própria mãe. O medo de Rosa se transformou em paranoia. Ela começou a trancar a porta do quarto de Beatriz por dentro durante a noite. Ela insistia em provar uma colherada de cada refeição de Beatriz antes de servi-la, com medo de que Fernando tentasse envenená-la. A mansão se tornou um campo de batalha invisível. Ela se sentia exausta, física e mentalmente, mas sabia que não podia baixar a guarda nem por um segundo. A vida de Beatriz, e talvez a sua própria, dependia de sua vigilância constante. Num fim de tarde, começou a chover. Uma chuva forte que batia nas janelas e trazia consigo o cheiro de terra molhada. Rosa levou Beatriz até a janela para ver o jardim. A combinação dos sons, do cheiro, da luz cinzenta, algo naquela atmosfera funcionou como uma chave, abrindo a última porta, trancada na mente de Beatriz. Ela ficou olhando para a chuva, o rosto de repente pálido, os olhos perdendo o foco no presente e se voltando para o passado. Ele estava no telefone, com o advogado. Ela sussurrou, a voz vindo de muito longe. A respiração dela ficou curta, rápida. Ela agarrou o braço de Rosa com força. Ele estava gritando, por dinheiro. Eu disse que não ia dar, que ele era um irresponsável. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando em uma velocidade alucinante. O dia do acidente, a briga, tudo estava voltando de uma vez só. E então veio a avalanche. A memória completa, brutal e sem filtros. Ela se lembrou de sair de casa furiosa, de entrar no carro, da sensação do pedal do freio indo até o fundo sem oferecer resistência. Lembrou-se do pânico, da perda de controle, do rosto de Fernando em sua mente e da escuridão. Tudo voltou. Cada segundo de terror. Cada palavra cruel que ela disse a Rosa naquele mesmo dia. Cada detalhe de sua vida. Beatriz se afastou da janela, tropeçando para trás. Ela olhou para o quarto, para os móveis, para as próprias mãos, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E então ela olhou para Rosa. O olhar dela era diferente. Dios mio, como era diferente. A confusão tinha sumido completamente. A fragilidade infantil tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma clareza, uma dureza e uma dor tão profundas que pareciam quebrar o próprio ar. A rainha de gelo estava de volta, mas o gelo tinha sido forjado no fogo do inferno. Ela se sentou na cama, o corpo ereto, a postura da antiga matriarca. A transformação foi tão súbita, tão completa, que deixou Rosa sem fôlego. Beatriz não chorou, não gritou. Havia uma calma aterrorizante nela. Depois de um longo minuto de silêncio, ela falou. E sua voz não era fraca nem confusa. Era a voz dela, a voz de comando que todos na casa temiam. Rosa, disse ela, com a voz firme, pegue o telefone, chame o meu advogado, o Dr. Monteiro.
Diga que é uma emergência, que ele venha para cá, imediatamente. Depois que o telefonema foi feito, Beatriz deu sua última ordem daquela noite. Uma ordem que preparou o palco para o confronto final. Ela olhou para Rosa e, pela primeira vez em 15 anos, ela a viu de verdade. Agora, Rosa, disse ela, a voz baixa, mas carregada com o peso de tudo o que tinha acontecido. Vá chamar o meu filho. Diga a ele que a mãe dele quer ter uma palavrinha. Diga que eu me lembrei de tudo. Rosa fez o que a patroa mandou. Com as mãos tremendo, ela ligou para o Dr. Monteiro, o advogado, e depois foi até a sala de estar onde Fernando lia uma revista de negócios completamente alheio à tempestade que estava prestes a cair sobre sua cabeça. Seu Fernando, disse Rosa, a voz surpreendentemente firme. A sua mãe acordou, ela se lembra de tudo e ela quer falar com o senhor, agora. O sorriso que se abriu no rosto de Fernando era presunçoso e cheio de ganância. Finalmente, disse ele se levantando, a verdadeira rainha está de volta ao trono. Ele subiu as escadas, certo de que a mãe Lúcida era a mãe que ele poderia finalmente manipular para assinar os papéis e lhe dar o controle total que ele tanto desejava. Ele entrou no quarto com um ar triunfante. Dona Beatriz estava sentada em uma poltrona, a postura ereta, o olhar afiado como uma navalha. A imagem da mulher frágil e confusa tinha desaparecido completamente. Mãe, que notícia maravilhosa! Eu sabia que a senhora era forte, disse ele, se aproximando para beijá-la na testa. Mas... Beatriz levantou uma mão, parando-o no meio do caminho. O gesto foi frio e imperioso. Naquele momento, o advogado, Dr. Monteiro, bateu na porta e entrou, a pasta de couro na mão, o rosto sério. A confiança de Fernando vacilou. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, a irritação crescendo em sua voz. Sente-se, Fernando, ordenou Beatriz, com uma calma que dava arrepios. Nós temos muito o que conversar. Quando todos estavam sentados, Beatriz em sua poltrona, o advogado em uma cadeira e Fernando, impaciente, na beira da cama, um silêncio pesado tomou conta do quarto. Rosa permaneceu de pé perto da porta, como uma testemunha silenciosa de um julgamento. Beatriz olhou diretamente para o filho e seus olhos não tinham nenhum traço de afeto. Fernando, eu me lembrei, começou ela, a voz cortante. Eu me lembrei de tudo. Da nossa briga naquele dia. Lembro de cada palavra. Lembro que você me pediu dinheiro e eu recusei. Fernando começou a suar frio. Aquela não era a conversa que ele esperava ter. Ele tentou interromper, mas o olhar dela o calou. E eu me lembrei do carro, continuou Beatriz, cada palavra caindo como uma pedra. Lembrei de sair de casa, furiosa com a sua ingratidão. Lembrei de chegar naquela curva, a mesma curva que faço todos os dias há 30 anos. E lembrei de pisar no freio, Fernando. Eu pisei com toda a minha força. Ela fez uma pausa, olhando fundo nos olhos do filho, que agora estava pálido. E o pedal foi até o fundo. Não aconteceu nada. O carro não parou. O terror da memória estava vivo em seu rosto. Ela estava revivendo cada segundo daquele pesadelo e queria que o filho visse isso. E então ela deu o golpe final. A acusação que tinha sido sussurrada em um pesadelo agora foi dita com uma certeza brutal. Você sabotou os freios do meu carro, Fernando. Você cortou o cabo, esperando que eu morresse naquela curva. Você tentou me matar para ficar com a minha herança. Não pode ser. A verdade, tão terrível e crua, finalmente foi dita em voz alta. Rosa levou a mão à boca para abafar um soluço. O advogado olhou para os papéis em sua pasta, impassível, como se já esperasse por aquilo. Fernando ficou paralisado, a máscara de bom filho se desfazendo para revelar o monstro por baixo. O choque inicial de Fernando deu lugar a um pânico desesperado. Ele se levantou, apontando um dedo trêmulo para Rosa. Isso é loucura, é mentira. Foi ela, essa empregada. Ela envenenou sua mente enquanto você estava doente. Ela está atrás do seu dinheiro, mãe. Você não vê?
Ela quer roubar tudo de nós. A acusação era sua última cartada. Uma tentativa patética de virar o jogo, de usar a antiga arrogância de sua mãe contra a mulher que a salvou. Ele esperava que a antiga Beatriz, a mulher classista, visse apenas uma empregada interesseira. Mas ele estava olhando para uma mulher que tinha renascido. Beatriz nem piscou. O ataque à Rosa não a afetou. Não se atreva a falar o nome dela, disse Beatriz, a voz baixa e perigosa. A única pessoa nesta sala que tentou me roubar foi você. Você tentou roubar meu dinheiro, minha empresa e minha vida. Ela olhou para Rosa com uma expressão que Fernando nunca tinha visto. Enquanto você me visitava por 5 minutos e reclamava do transtorno, esta mulher, a quem eu maltratei por 15 anos, me deu banho, me alimentou e me cantou canções de ninar. Ela limpou a minha sujeira, Fernando. Literalmente. E a única coisa que ela fez foi me tratar com uma bondade que eu nunca mereci e que você nunca foi capaz de dar. Eu poderia ligar para a polícia agora mesmo, continuou Beatriz, com uma calma assustadora. O Dr. Alves já tem o depoimento do mecânico que você pagou para falsificar o laudo do acidente. Ele confessou tudo. O rosto de Fernando desabou. Era o fim. Ele estava completamente perdido. Mas eu não vou, disse Beatriz. E por um momento, um pingo de esperança brilhou nos olhos de Fernando. Eu não vou arrastar o nome da nossa família, o nome do seu pai, na lama em causa do monstro que eu criei. A imprensa faria um circo com a nossa desgraça. A decisão dela não era por misericórdia, mas por orgulho. Mas a sua punição será outra, ela decretou. E a esperança no rosto dele morreu. A partir de hoje, você não é mais meu filho. Você está deserdado de tudo. Vai sair desta casa agora, apenas com a roupa do corpo. Sua mesada, seus cartões, seu carro, tudo será cancelado. Você não vai receber 1 centavo meu, nunca mais. Desapareça da minha vida. A sentença foi dada. Não era a prisão, mas para um homem como Fernando era um destino pior que a morte. Ser pobre, ser um ninguém. Ele olhou para a mãe, buscando um sinal de hesitação, mas encontrou apenas aço. Completamente derrotado, Fernando olhou para o advogado, que apenas assentiu, confirmando que tudo era legal e definitivo. Sem uma palavra, ele se virou. Seu corpo, antes tão arrogante, agora estava curvado pela derrota. Ao passar por Rosa, ele lhe lançou um olhar de puro ódio, um olhar que prometia vingança. E então ele saiu do quarto e da vida de todos ali, deixando para trás um silêncio pesado, cheio de ruínas e de possibilidades. A porta se fechou e a era de Fernando Borges na mansão tinha acabado para sempre. Depois que ele se foi, Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fechados. Quando os abriu, eles estavam focados em Rosa. A dureza tinha sumido e em seu lugar havia uma emoção que Rosa nunca pensou que veria no rosto de sua patroa. Vergonha. E eu me lembro Você, Rosa, disse Beatriz, a voz finalmente quebrando um pouco. Lembro de cada palavra horrível que eu te disse. Lembro de como eu te humilhei naquele mesmo dia, por causa de um vaso idiota. Lembro de tudo. E mesmo assim, você cuidou de mim. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Beatriz. As histórias que você me contava, continuou Beatriz, sobre a mulher boa que eu era. Eu sei que eram mentiras, mas elas foram as coisas mais gentis que alguém já me disse na vida. Você me deu uma alma nova quando a minha estava perdida. Você não apenas salvou minha vida do meu filho, Rosa, você me salvou de mim mesma. O reconhecimento, a confissão, era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que Beatriz era capaz de dar. E para Rosa, aquilo significou mais do que qualquer outra coisa. Beatriz então se virou para o advogado. Doutor Monteiro, o testamento antigo não serve para mais nada. Rasgue. Vamos fazer um novo, agora mesmo. Ela olhou de volta para Rosa e sua voz recuperou
a firmeza. E neste Novo Testamento eu quero que metade de tudo o que eu tenho, metade da minha fortuna, dos meus imóveis, das minhas ações, seja transferido para o nome de Rosa. Não é um presente, é uma dívida. A dívida da minha vida. A decisão era um ato de justiça poética tão chocante, tão radical, que deixou Rosa e até o advogado sem ar. Rosa, em pânico, tentou recusar. Dona Beatriz, pelo amor de Deus, eu não posso aceitar. Eu só fiz o que o meu coração mandou, o que Deus me ensinou a fazer. O dinheiro era grande demais, a ideia era absurda, mas Beatriz levantou a mão. E eu, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo o que a minha consciência está mandando. Você me ensinou o que é compaixão, Rosa. Agora me deixe aprender o que é justiça. Por favor, aceite. Me permita fazer a coisa certa. Diante daquele pedido, Rosa não teve escolha. Ela apenas chorou em silêncio, um choro de alívio, de choque e de uma gratidão que não cabia em palavras. Meses depois, a vida na mansão era outra. Beatriz, ainda fisicamente frágil, passava a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas, mas sua mente estava mais afiada do que nunca. Rosa, agora uma mulher rica, dividia seu tempo entre sua nova e confortável casa e a mansão. Ela não era mais uma empregada, mas se recusava a abandonar Beatriz. As duas passavam as tardes no jardim conversando. Não como amigas. A história entre elas era complexa demais para isso, mas como duas sobreviventes, duas companheiras unidas por uma tragédia que as transformou para sempre. Uma paz frágil e improvável tinha nascido das cinzas do ódio. A vida de Rosa mudou completamente. Seus filhos estavam nas melhores escolas e ela não precisava mais contar moedas para pagar as contas. Mas a riqueza não a mudou. Ela continuava a mesma mulher simples, de fé inabalável, que encontrava alegria em cuidar de suas plantas e em ouvir as histórias que Beatriz agora contava. As histórias verdadeiras de seu passado, com todas as suas dores e arrependimentos. A redenção de Beatriz não era um milagre completo, mas um processo lento. E Rosa era a única pessoa no mundo com paciência para acompanhá-la nessa jornada. Mas o mal não desaparece tão facilmente. Longe dali, em uma oficina mecânica suja e escura, Fernando, agora magro, barbudo e com os olhos cheios de ódio, encontrava-se com um homem mais velho, um ex-mecânico da família. "Eu sei que você era o homem de confiança do meu pai", disse Fernando, a voz baixa e conspiratória. "E eu sei que o acidente da minha mãe não foi o primeiro acidente da família. Ela não é a santa que todos pensam que é agora. Me ajude a provar. Me ajude a desenterrar os segredos dela. E nós dois vamos ficar muito, muito ricos." A ameaça de que Beatriz também tinha seus próprios esqueletos no armário estava lançada. A cena final volta para o jardim ensolarado. Beatriz e Rosa estão em silêncio, olhando para as flores. A imagem é de paz, de um círculo de dor que finalmente se fechou. Mas a semente da dúvida plantada por Fernando joga uma sombra sobre aquele final feliz. A história delas nos ensina que a compaixão tem um poder de cura quase milagroso, capaz de transformar até o coração mais duro. Mas também nos lembra que o passado nunca morre de verdade e que a verdade, às vezes, tem muitos lados. E você, o que teria feito no lugar de Rosa? Teria escolhido o perdão ou a vingança?